الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح نعم. بسم الله الرحمن الرحيم, والصلاة والسلام على Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Todos os louvores pertencem a Allah subhanahu wa ta'ala, Senhor do universo e de todas as criaturas que criou. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que facilite, e sabemos que o Sheikh tem muitas atividades e é muito ocupado. Não obstante a isso, ainda assim, do pouco tempo, do muito tempo que Allah subhanahu wa ta'ala facilitou, alhamdulillah, é uma honra, um prazer. Estamos aqui em África, fuso horário diferente. O Sheikh, recebemos a notícia que estava a celebrar um Nikah, e só mesmo por Allah para nos brindar com esta honra, com esta magnífica presença. Inshallah, bismillah, Sheikh. بارك الله فيك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Louvado verso, que a paz e a bênção de Deus estejam com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, todos os seus companheiros, familiares e seguidores até o dia de juízo final. Peço a Deus que todos nós sejamos seguidores do profeta, no seu exemplo, seguidores da Sunna, para que sejamos abençoados duas vezes, uma nessa vida e a outra no dia de juízo final. Amém. Vocês preferem dessa forma ou com a câmera deitada? É só para... Tanto faz. Alhamdulillah, está perfeito. Alhamdulillah. Primeiro, agradecer a Deus por essa oportunidade, depois agradecer a Deus, agradecer ao convite para falar com meus irmãos em Angola, falar com vocês aí, ter troca de informações, troca de conhecimento. Agradeço ao podcast, ao programa de vocês. Deus os abençoe e que esse trabalho seja repleto de sucesso, porque é importante nós buscarmos o conhecimento, é necessário nós sempre estarmos evoluindo, e a evolução ela vai através do conhecimento. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala diz Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lê em nome do seu Senhor que criou. E também em outro momento Allah subhanahu wa ta'ala diz fa'lam annahu la ilaha illallah. Saiba que não há divindade além de Deus. Então, para se chegar à unicidade de Deus,
para se chegar à verdadeira convicção, adoração a Deus, é preciso passar pelo conhecimento. Não existe adoração a Deus verdadeira, sincera, convicta, sem passar pelo conhecimento. E o conhecimento é o que nós estamos fazendo aqui. Quando sentamos, aprendemos e ensinamos, estamos no caminho para chegar a Deus. Por isso que um dos sheiks do Imam Shafi'i, quando disse, naqueles versos, ele disse que o conhecimento faz parte da luz divina. O conhecimento é uma luz divina, o conhecimento benéfico. Perfeito? Então, quando Imam Shafi'i, rahimahullah, ele disse, شكوت وكيعة سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأرشدني وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. Ele falou para o sheik dele, que o Imam Shafi'i disse para o seu sheik, né, para o seu professor, que ele estava com uma memória fraca, não estava conseguindo memorizar bem. E aí esse professor disse para esse aluno, ele disse, olha, deixe de praticar o pecado, afaste-se do pecado, pois o conhecimento é uma luz, e a luz de Deus não é dada, não é doada, entregue para um pecador. Portanto, o caminho para que a gente chegue a Deus é através do conhecimento benéfico. E o conhecimento benéfico só se adquire quando nós pedimos perdão a Deus e sentamos com as pessoas que têm a mesma intenção, o mesmo pensamento, que estejam em sintonia. E é assim que eu vejo os meus irmãos, mesmo estando à distância, em Angola, um país tão querido, irmão do povo brasileiro, e mais ainda, os muçulmanos, eu me sinto entre meus irmãos. Meu querido irmão Ismail, em teu nome, cumprimento a todas as pessoas, todos os nossos irmãos, toda a comunidade, todos os responsáveis por esse programa. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz, La yashkurillah man lam yashkurinnas, não agradece a Deus quem não agradece as pessoas. Por isso é importante a gente ser grato por tudo que as pessoas, os nossos irmãos fazem, sendo muçulmanos ou não. Qualquer pessoa que faz um favor para nós, nós temos que agradecer, porque essa é a conduta islâmica. Nós, muçulmanos, temos o Alcorão como fonte de conhecimento, temos a Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como fonte de conhecimento, porém, não adianta nada todo esse conhecimento se nós não tivermos o mínimo da etiqueta, o mínimo do bom comportamento, o mínimo que nós devemos aplicar na nossa vida. E o tema que vocês sugeriram, que foi combinado, é sobre a questão da herança e também o zelo pelas viúvas e pelos órfãos. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran, olha só, vamos, em vez de ser uma palestra formal, vamos fazê-la com que ela seja mais informal e entre irmãos, né? Então, Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran, houve uma época na qual o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele passou em Meca naquela divulgação, e ele foi muito agredido, muito pressionado, zombado demais, e chegou um momento que a revelação ficou suspensa. Deus não falou com o profeta por um período. Alguns dizem que foi 40 dias.
E isso afetou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque imediatamente o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele imaginava que ele tinha feito algo que desagradasse a Deus. Então ele gostava de estar em constante contato com Deus. A revelação era esse contato. Então ele sabia que os pecados impediam que esse contato continuasse. Então, Rasul sallallahu alaihi wasallam, imediatamente ele se culpava e ficava analisando onde é que eu errei. E as pessoas em Meca começaram, os incrédulos aproveitaram isso para zombar do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e diminuir dele. E, inclusive, veio uma senhora e disse para ele: Muhammad, parece que o demônio que vinha para você te abandonou. Olhem só que dura crítica. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ficou triste com isso, porém a tristeza dele não era pelo ataque, a tristeza dele era pela falta da revelação, do contato, essa desconexão com Deus, né? Ou Deus com ele, porque ele estava em constante contato com Deus. Então, Allah subhanahu wa ta'ala enviou uma sura, a sura Ad-Duha, quando ele diz: وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى. Allah subhanahu wa ta'ala aqui jurando pelo Duha, pela parte da manhã, وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى, e pela noite, quando ela toma conta, né? A escuridão da noite, quando chega, وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى. Deus não te abandonou e nem deu as costas para você, e não se afastou de você. Deus não fez isso. Então Deus está jurando para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que ele não, olha só, Deus, olha só a misericórdia de Deus com o profeta, dizendo para ele: não fique preocupado, não fique triste, eu não te abandonei. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. E a vida eterna é melhor do que essa vida, não se preocupe, você será recompensado. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. E Deus vai te dar até que você fique satisfeito. ولا يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى. Deus não te, você não era uma pessoa, uma criança órfã, e Deus te confortou, Deus te acolheu. Então, essa parte tira qualquer sofrimento de qualquer pessoa, não importa os problemas que a pessoa tenha, porém, ela tem que saber que Deus acolhe a gente, basta que nós estejamos em contato com Ele, Ele vai nos acolher e Ele nunca vai nos abandonar. Então Deus está falando para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: olha no passado, olha que eu não te abandonei, como que eu vou te abandonar agora? Você não era órfão e eu te acolhi, por quê? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque Deus quis que o profeta fosse órfão, porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é o nosso exemplo. Então, o profeta passou por situações, passou por eventos para nos mostrar como nós devemos agir, como deve ser a nossa paciência, a nossa fé nesses momentos, como deve ser a nossa conduta nesses momentos, e como devemos confiar em Deus e nunca deixar de confiar em Deus. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, a primeira coisa que disse: Muhammad, você era um órfão e eu te acolhi. Você era um órfão e eu cuidei de você. Então, para ver o quanto o órfão ele é importante para Deus. Primeiro, por causa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que era órfão. Segundo, porque Allah subhanahu wa ta'ala, das
maiores características dele, antes dele ser punidor, ele é clemente e misericordioso. Então, a clemência e a misericórdia de Deus, elas abrangem as pessoas fragilizadas, as pessoas necessitadas, as pessoas que estão em situação de opressão muitas vezes, de desvantagem em relação aos outros, enquanto outras pessoas têm pais, têm alguém que cuide, que zele, que dê a vida por ela. Os órfãos perdem essas pessoas mais queridas e mais sinceras a elas, que são os pais que deveriam. Então, elas têm uma desvantagem, ela tem uma fragilidade. Quem deve repor, quem deve suprir essa necessidade? A comunidade, as pessoas, a sociedade e principalmente os muçulmanos, que devem ser o exemplo disso, de suprir a necessidade, a fragilidade desses órfãos, dessas pessoas fragilizadas. E soma-se ao órfão a viúva, soma-se a viúva, porque ela também está numa situação de fragilidade. E muitas vezes as viúvas que têm filhos são mais fragilizadas ainda, porque além delas não ter em quem se apoiar, elas têm órfãos para cuidar. E o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ele diz: al-qa'im ala al-armala wal-masakin كالصائم القائم الصائم, a pessoa كالمجاهد في سبيل الله والقائم الصائم, aquele que cuida, que zela, que ampara uma viúva e que olha para al-masakin, para as pessoas carentes, para as pessoas necessitadas, é como a pessoa que está lutando, dando a sua vida, entregando a sua vida para defender a justiça, defender a pátria, defender a sua honra, defender a honra da sociedade, defender o patrimônio. É uma pessoa, é um lutador, é um batalhador, e também é igual àquele que passa a noite toda em vigília, adorando a Deus, e durante o dia passa o dia, todos os dias jejuando. Imagine a pessoa que olha pela viúva, pelas viúvas, que olha pelas pessoas carentes. A recompensa dele é a recompensa de quem passa todas as noites rezando e todos os dias jejuando. Ou como o mujahid, aquele que está lutando para defender a justiça, defender a pátria, defender o patrimônio. Para verem o quanto é importante nós olharmos uns para os outros. E como é que eu sei que alguém uma mulher viúva ou uma criança órfã, se eu não sei quem está ao meu redor, se eu não sei quem é o meu vizinho, se eu não sei quem mora perto de mim, se eu não pergunto, se eu não me envolvo com a sociedade, se eu não me importo com a sociedade, se eu não me importo com a minha comunidade, se eu não me importo com a minha família. Então, esse é o que Deus quer de nós. Ele quer que nós não sejamos egoístas, mas que sejamos pessoas que olham ao seu redor, que se importem com seus irmãos, que se importem com as pessoas na sociedade. E quando nós falamos viúva e órfão, a gente está dizendo não só dos muçulmanos, mas dos não muçulmanos também, porque se eu tenho um vizinho não muçulmano e que uma criança perdeu seus pais ou perdeu o seu pai, é dever meu como vizinho olhar para, mesmo que não seja da mesma fé que a minha, eu devo olhar por ela, eu devo me importar com ela, porque é uma pessoa fragilizada e o Islã me incentiva a ajudar e olhar para
essas pessoas necessitadas dentro da minha sociedade. E por que essas pessoas são fragilizadas? Só porque perderam o pai? E é importante aqui, querido senhor Sheikh Ismail, o meu irmão, quando a gente fala sobre o órfão, quem é o órfão? Vamos definir quem é o órfão. Dentro da religião islâmica, o órfão é todo aquele que perdeu um dos seus pais, ou seu pai e a sua mãe, ou seu pai, antes da puberdade, antes do bulugh, antes da puberdade. Então, essa pessoa, essa criança, ela é tida como um órfão. E por que ela fica fragilizada? Porque ela perde o carinho dos seus pais ou de um dos seus pais. Então, ela é carente emocionalmente. Também ela está fragilizada pela falta de proteção. Por quê? Porque o pai, ele vai defender a família, defender o filho, vai defender o interesse. E os pais são os únicos que eles desejam que sejam melhores que eles, seus filhos. Então, eles sempre esperam, eles sempre desejam, eles pedem a Deus que os filhos sejam melhores que eles. Agora, quando uma criança perde esse pai, ela está entregue, ela está fragilizada, principalmente se ela tiver algum patrimônio, se tiver alguma herança, há muitas pessoas algozes, muitas pessoas más, que ficam olhando e veem a fragilidade dessas crianças, dessa viúva, e começam a olheza, e que eles podem ter acesso a isso de forma ilícita e querer se apossar de forma indevida a essa herança que é deixada. Vamos olhar a história, todos conhecem Surat al-Kahf, a Sura da Caverna. Na Sura da Caverna, nós temos várias histórias ali que Deus vai narrando para nos mostrar, para chamar a nossa atenção, para que a gente possa refletir. Várias histórias que têm muitos ensinamentos, muitas reflexões. E uma delas é a história do profeta Musa, alayhi salam, que a paz de Deus esteja com ele. Quando alguém perguntou para ele: Musa, você conhece alguém mais conhecedor do que você, que detém maior conhecimento que você? Musa, alayhi salam, foi sincero, não errou, disse não. Por quê? Porque ele é um mensageiro de Deus, ele é um profeta de Deus. Então, logicamente, pela lógica, não teria ninguém que detesse conhecimento maior, que tivesse maior conhecimento que ele. E ele não estava errado. Qual foi o equívoco de Musa, alayhi salam? O equívoco de Musa, do profeta Moisés, que a paz de Deus esteja com ele, era que ele faltou com um pouco de etiqueta com Deus, pois ele deveria dizer: Deus tem maior conhecimento. Então o que ele imaginou? Entre as pessoas, entre os seres humanos da minha época, quem detém maior conhecimento que eu? Ninguém, e é verdade. Porém, nós temos que ter ética e sempre devolver tudo que é para Deus. Então, quem é maior, você pode ter todo o conhecimento do mundo, porém, você tem que dizer: Deus é mais conhecedor que eu. Tanto que Deus diz no Alcorão Sagrado: وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ, e acima de todo conhecedor, detentor de conhecimento, há um conhecedor maior. Quem é? Deus. Então,
Musa, alayhi salam, teve um equívoco aqui, quanto à questão de etiqueta com Deus. Então, Deus quis dar uma lição nele e em nós. Deixar um legado, deixar vários ensinamentos, na realidade. E falou para ele, Musa, vá até a praia, a tal lugar, e você vai encontrar um pescador, uma pessoa comum, porém é uma pessoa sábia, chamada Al-Khidr, e acompanhe e peça para que ele te permita acompanhá-lo e aprender com ele. E aqui, Musa, alayhi salam, Moisés, que a paz de Deus esteja com ele, obedeceu a ordem de Deus e foi. Quando encontrou esse homem, implorou para ele, pediu, insistiu. E esse homem dizendo, você não vai conseguir me acompanhar. E aqui Musa, alayhi salam, insistiu e disse para ele, por favor, Deus ordenou que eu te acompanhasse. Falou, você não terá paciência para me acompanhar. E essa paciência, então Deus ordenou que ele andasse com Al-Khidr. Al-Khidr falando para Musa, você não terá paciência. Por quê? Porque para aprender é necessário não ser precipitado e ser paciente. É preciso de um esforço muito grande. Então, aqui, ele permitiu que Moisés o acompanhasse. E ele falou, tudo que você ver, tudo que eu fizer, não me conteste. Não pergunte nada até eu te falar o porquê das coisas. E aconteceram 3 coisas nessa viagem, nesse acompanhamento, aconteceram 3 coisas. E nas 3 coisas, Musa, alayhi salam, questionou e contestou Al-Khidr. Não teve paciência. Então, deixamos de aprender muitas coisas. Por quê? Porque a paciência é de extrema importância no caminho do conhecimento. Porém, entre esses 3 fatos, que não cabe aqui agora a gente falar, porém, um desses fatos que aconteceu foi o terceiro. Al-Khidr, junto com Moisés, que a paz de Deus seja com ele, entraram numa aldeia. A aldeia era de pessoas muito avarentas, muito pão duras, muito egoístas. E eles estavam com fome e sede. E, normalmente, em aldeias, quando a gente recebe uma pessoa viajante, a gente é hospitaleiro, acolhe, convida. Essas pessoas nessa aldeia não fizeram isso. Não fizeram isso, não acolheram. Pelo contrário, eles queriam comida, queriam bebida, tinham que pagar por isso. E acabaram tendo que pagar por isso. E de tão avarentas que eram, não foram hospitaleiras, as pessoas não foram hospitaleiras. Quando estavam saindo da aldeia, as portas da aldeia, esse homem sábio, esse pescador, um homem comum, mas cheio de sabedoria, Deus deu a ele, disse para Moisés, eu avistei uma casa, a última casa da aldeia. Eu estou vendo o muro da casa inclinado, vai cair. Me ajude a reerguer esse muro. Me ajude a reconstruir esse muro. E Moisés, que a paz de Deus esteja com ele, foi lá, ajudou, reconstruiu, reergueu esse muro e pegou e disse, vamos embora. Moisés ficou surpreso e questionou, contestou Al-Khidr e disse para ele, nessa aldeia ninguém recebeu a gente, cobraram pela comida, cobraram pela água, nem água deram para a gente de graça, e a gente reergueu esse muro e de graça a gente poderia ter cobrado alguma coisa por isso. Aqui Al-Khidr
esse homem sábio disse para ele: aqui nós nos dividimos, aqui nós nos afastamos. Nós nos afastamos, aqui nos separamos. Porém, eu vou te explicar o que aconteceu, e foi explicando o primeiro evento, o segundo evento e o terceiro evento. E esse terceiro evento, ele disse: essa casa é de órfãos. E debaixo desse muro, que estava quase caindo, existe um tesouro que o pai deles havia deixado debaixo desse muro. Enterrou debaixo desse muro, para que quando essas crianças, esses órfãos, crescessem, eles pudessem usufruir desse tesouro, dessa herança. E ele não deixou, esse pai enterrou esse tesouro, porque eles eram frágeis, eram crianças ainda muito novas, e as pessoas dessa aldeia eram pessoas más. Se soubessem que essas crianças tinham essa herança e esse tesouro, tomariam, roubariam desses órfãos, tomariam esse tesouro. Então, esse pai, como garantia, enterrou esse tesouro debaixo desse muro. Se o muro caísse, esse tesouro ficaria visível. Então, Deus quis que nós reerguêssemos esse muro para que esse tesouro ficasse escondido até essas crianças crescerem, chegarem à idade adulta e poderem usufruir desse tesouro. Aqui, Al-Khidr deu um porquê. Explicou por que Deus enviou Al-Khidr e um grande profeta, Musa alayhi salam, para reconstruir. Olha só quem reconstruiu esse muro: um profeta e um grande sábio. E aqui, por quê? Allah subhanahu wa ta'ala, Deus diz: وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. E o pai deles, dessas crianças, era uma pessoa de bem. Portanto, quando você faz alguma coisa boa, você não deixa só dinheiro como herança para os seus filhos, para as suas gerações. Você deixa uma boa ação e você deixa a bênção de Deus, que vai reverberar, que vai continuar até, alguns sábios disseram, até a 7ª geração. Você faz um bem, e esse bem, as consequências dele, o resultado afeta, inclusive, na sua 7ª geração de filhos. Para você ver o quanto é importante nós cuidarmos dos órfãos. Deus é que manda pessoas de bem para cuidarem desses órfãos. Basta que nós sejamos pessoas de bem, pessoas que pensam, falam e praticam o bem. Allah subhanahu wa ta'ala nos ordenou, Rasul sallallahu alaihi wasallam, ele diz: "Ati kulla dhi haqqin haqq", dê a cada qual o seu devido direito. Infelizmente, quando falamos de herança, quando morre alguém e deixa uma herança, é nesses momentos que a gente vê, a gente percebe a religiosidade, constata a religiosidade, o caráter das pessoas. Porque Allah subhanahu wa ta'ala, eu vou falar esse versículo daqui a pouco. Vejam que no momento dos negócios, dinheiro, comprar, a gente vê o caráter da pessoa, vê a realidade, a natureza da pessoa. E também quando entra patrimônio. E quando entra herança, nós vemos
o caráter, a religiosidade das pessoas. É nesses momentos. Não é religiosidade de uma pessoa, você não vê quando ela está rezando. Quando ela está rezando, ela está fazendo uma adoração a Deus. A verdadeira religiosidade da pessoa é constatada quando, no comportamento, no dia a dia, nos negócios. É nesses momentos que nós, de fato, constatamos a religiosidade de uma pessoa. A religiosidade da pessoa não se constata somente dentro da oração, mas principalmente fora da oração, onde nós constatamos, de fato, a religiosidade de uma pessoa, a honestidade de uma pessoa, a credibilidade de uma pessoa. Por isso que é muito importante nós olharmos o nosso comportamento, porque é ele que vai definir se nós somos religiosos ou não, se somos muçulmanos ou não, se somos coerentes, com aquilo com a nossa religião, com aquilo que nós dizemos seguir. Então, nos momentos de divisão de heranças, e eu como sheikh, eu vejo isso acontecer muito, infelizmente, às vezes tem terras para serem divididas, patrimônio para ser dividido, e as pessoas mais fortes, mais influentes dentro da família, acabam praticando muita injustiça contra os membros da família, herdeiros, porém que não têm muita voz, não têm muito poder, acabam ficando para trás, acabam sendo prejudicados, porque as pessoas da família que são mais fortes, que têm mais relevância, acabam tomando injustamente o direito dessas pessoas, desses herdeiros, sendo que Deus colocou para cada herdeiro o seu devido direito. Por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: dê a cada qual o seu devido direito. Não é de direito de ninguém tomar aquilo que não é seu, pois a Rasul sallallahu alaihi wasallam, ele disse: innama ya'khudhu qit'atan min an-nar. Essa pessoa ela acredita que está pegando uma riqueza, mas na realidade, se for injusta, da forma for injusta, ela está pegando uma parte do fogo. Ela está pegando uma parte do fogo. Que fogo é esse? Do inferno. E por que isso acontece? E aqui é importante todos nós sabemos. Por que uma viúva é fragilizada e as pessoas olham para ver se ela teve herança ou não, se a herança foi deixada para ela é boa ou não. Ou os órfãos, se eles têm... E quem faz? São as pessoas mais próximas, porque elas que têm mais informações privilegiadas e são as pessoas que mais deveriam proteger, são, às vezes, a não ser as pessoas de fé verdadeira, as pessoas coerentes, as pessoas que temem a Deus, as devotas, essas não fazem. Porém, as pessoas sem escrúpulos acabam cresce o olho, acaba sendo pegas pela ganância e acabam querendo pegar a herança dos órfãos, da viúva. E por que uma pessoa engana seus irmãos, por exemplo, na questão da herança, e quer tomar deles o que é de direito deles? Quer enganá-los. Por quê? Allah subhanahu wa ta'ala colocou o motivo num versículo. Ele diz, que nós precisamos, ao ler o Alcorão, nós precisamos analisar, refletir, pensar exatamente o que cada palavra quer dizer, o que Deus quer dizer em cada versículo, em cada aya, em cada palavra. Deus, no versículo no Alcorão, diz: Al-malu wal-banun zinatul hayati dunya. A riqueza e os filhos são o ornamento da vida terrena. Agora preste atenção, Deus colocou a riqueza antes dos filhos.
Por que não colocou os filhos antes da riqueza? É porque a riqueza, ela faz um efeito. O amor pela riqueza pode ser maior do que o amor pelos filhos. Muitas pessoas que não têm escrúpulos, muitas pessoas que não têm Deus no seu coração, que não praticam as ordens de Deus na sua vida, não têm valores, ela, se precisar passar por cima dos próprios filhos, ou dos pais, ou do seu sócio, ou da esposa, ou do marido, por causa do dinheiro, ela o fará. Por quê? Porque o que impede com que a gente cometa injustiça contra os outros é a nossa fé, a nossa devoção. Quando a pessoa, e os valores, quando a pessoa se dispe, quando a pessoa se afasta desses valores, se afasta da religião, da devoção a Deus, se afasta de Deus, ela é uma presa fácil para o Shaitan, é uma presa fácil para Satanás, é uma presa fácil para o seu ego, é uma presa fácil para os seus prazeres, para a sua vaidade, e o amor ao dinheiro é um dos maiores algozes que nós temos nessa vida. Então, a pessoa, por causa do dinheiro, pode ser que ela tome aquilo que é das viúvas, aquilo que é das órfãs, aquilo é dos órfãos, aquilo que é dos herdeiros. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele diz sobre a questão de cuidar e zelar pelo órfão, ele diz: Ana wa kafilu al-yatimi fil jannati kahatayn. Eu e aquele que ampara o órfão nessa vida, eu estarei junto com ele no paraíso igual a esses 2 dedos. Ele fez assim, juntou os 2 dedos. Então, a pessoa que ampara, que olha pelo órfão, aquele que olha pela viúva, aquele que olha pelas pessoas fragilizadas, ele estará junto com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no paraíso, igual esses 2 dedos estão juntos. É de tão importante que é as pessoas olharem para os órfãos, olharem para as pessoas fragilizadas. Nunca o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, do seu costume, da sua prática, principalmente sempre no dia a dia, ele sempre perguntava: quem visitou um órfão? Quem visitou uma viúva? Quem fez isso? Ele sempre incentivava, motivava. Porém, no dia do Eid, nos dias dos feriados, dos Eid, o que ele fazia? Ele passava, ia para a mesquita por um caminho e voltava por outro. Para quê? Para poder encontrar o maior número de pessoas e poder cumprimentá-las, e procurava sempre as pessoas órfãs e viúvas de Medina para poder trazer-lhes alegria, trazer-lhes presentes, trazer-lhes conforto, trazer-lhes alegria num dia em que elas sentem a falta de um pai, sentem a falta de um marido, sentem a falta de um protetor, de um sustentador, que é o papel do pai, o papel do marido, o papel do homem, da mãe também dentro de casa. Por isso é muito importante nós salam alaikum, barakallahu fikum, parabéns, Allah yabarik fikum. Inshallah. Inshallah. Eu acabei de, antes de entrar na live, eu fiz um casamento e eu estou aqui no salão do prédio e as pessoas estão passando e me cumprimentando, sabe? Estão se despedindo. Sabemos disso. Allah yabarik fikum, Allah yahfadkum. Então, por isso que eu estou cumprimentando as pessoas quando estão saindo. Então, Rasul sallallahu alaihi wasallam, ele nos incentiva, e quando é um incentivo do profeta, certamente que é um ensinamento e um mandamento de Deus, porque Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala, disse no Corão: وَمَنْ يَنْطِقْ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ. Ele não fala por si só, ele
recebe uma revelação divina. Então, tudo que o profeta ordena, faz, é uma orientação de Deus. Então, existe uma orientação divina. Então, quando o profeta fala sobre fazer isso, cuidar da herança, dividir a herança da melhor forma possível. Quando ele fala de cuidar da viúva, cuidar do órfão, é um mandamento de Deus. Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul sallallahu alaihi wasallam, ele diz no hadith, اجتنبوا السبع الموبقات, afastem-se das sete destruidoras, demolidoras. Salam. Alaikum salam. Fi amanillah. Barakallahu fikum. Masha Allah, masha Allah. Salam. Até. Então, Allah subhanahu wa ta'ala diz no Alcorão Sagrado, e ele não fala por si só, mas é uma orientação de Deus. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele diz, "Ijtanibu sab'a al-mubiqat", afastem-se das 7 demolidoras da sociedade, demolidoras da fé, demolidoras da pessoa como indivíduo. Então, quais são essas 7? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam citou, e uma delas é akl mal al-yatim, tomar a herança, a riqueza de um órfão. Para vocês verem como é perigoso tomar aquilo que é dos órfãos. Já tomar algo indevidamente de outra pessoa já é um grande e um grave pecado. Agora, imagine o do órfão, porque além de ser tomado, ele não consegue se defender, ele não tem condições de se defender, porque ele está numa condição de fragilidade, e a pessoa se prevalece da sua força para tomar algo, ele já não basta que está fragilizado emocionalmente, está indefeso e ainda tomam aquilo que é dele. Isso é de um perigo, isso é de um pecado enorme que prejudica a sociedade e destrói uma sociedade, destrói a pessoa, destrói a confiança entre as pessoas. Eu quero deixar aqui, Barakallahu Fikum, acredito que falei demais, bastante, né? Porém, deixo aqui para vocês um espaço, se quiserem fazer perguntas ou se quiserem saber mais, estou à disposição. Eu não me atentei ao tempo também, não sei se o tempo foi adequado, se eu extrapolei o tempo. Fique à vontade, querido irmão Ismail, para fazer as perguntas ou orientar. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair, Sheikh. É uma honra, um prazer enorme e acredito que esta live está a ser muito benéfica para cada um de nós e todos nós de uma forma geral, não só para os angolanos, para os brasileiros e os palopes de uma forma geral. Muita gente com certeza está a visualizar, está a gravar e está a ter também diretamente para as outras redes sociais e outras plataformas. É uma honra e um prazer, conforme disse. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. O ano passado estive em São Paulo, no Brasil, fiquei uma semana, fui numa formação e não consegui contactar o Sheikh, mas ainda bem que estamos aqui hoje, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. E vamos abrir, os irmãos já sabem qual é o critério, vamos abrir. Quem tiver uma questão, uma sugestão, algum input, vai levantar a mão e vai deixar a sua questão, ou então vai fazer diretamente. As nossas queridas e prezadas irmãs vão escrever e nós vamos passar para o Sheikh. Tem aqui uma questão, de primeira, Sheikh. Sabemos que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é órfão, perdeu o seu pai, posterior à sua mãe, e não obstante, para cuidarmos do órfão, pura e simplesmente quando ele ainda não atingiu a puberdade, essa é a questão de um irmão.
ou pura e simplesmente, não obstante, se essa A, pessoa a já tem, podemos ter aquele, aquele carinho, aquele amor, aquela fraternidade com o órfão. qual que é a pergunta? Desculpe, é que falhou um pouquinho ali. Para finalizar a pergunta, o órfão só é acarinhado, só é tratado conforme o adab, conforme a etiqueta do Islã, enquanto é criança ou depois da fase adulta, enquanto atinge a probabilidade também, nós devemos ter este cuidado, este A pessoa, certamente que o órfão, ele carinho. precisa de mais cuidado quando ele é pequeno, porque é onde ele está muito mais fragilizado. Porém, o órfão, ele tem uma carência emocional durante toda a sua vida. Mesmo na velhice, ao conversar com uma pessoa que foi órfã, ela vai ter uma deficiência, uma carência emocional. E isso aconteceu com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Porque o profeta, por que acontece isso com o profeta? Porque ele é o nosso exemplo. Ele é que nos mostra, Deus quer usá-lo para nos mostrar que isso acontece e como superar isso. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam superou isso, preenchendo o seu coração de fé, se aproximando, retribuindo, cuidando de outros órfãos, tentando afagar, tentando confortar, tentando trazer carinho e compaixão, ser compassivo com os demais órfãos. Então, nos ensinou a cuidar, porque ele passou por isso. E o profeta, ele foi órfão em diversas, com uma potência maior, porque não foi somente órfão do pai. Ele foi órfão, nasceu, já era órfão. Aos 6 anos, perdeu a mãe. Aos 9 anos, perdeu o seu avô que estava incumbido de cuidar dele. Para vocês verem, é maior. Por quê? Para que nós possamos comparar o nosso sofrimento, as nossas dificuldades, com as dificuldades do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e ver como ele superou essa gama de obstáculos, de tristeza, de provas, de testes, para que a gente possa seguir o mesmo caminho para superar as nossas provas, os nossos testes, superar as nossas dificuldades. Então, temos que ter, sim, compaixão, misericórdia, temos que zelar pelos órfãos, eles pequenos, e zelar mesmo que eles sejam poderosos, se tornem poderosos, ricos ou autossuficientes, mas ainda todas as pessoas que foram órfãos, elas têm uma carência. E essa carência vai acompanhá-las por toda a vida. Toda vez que ela vê pais, tanto que os órfãos sempre querem ter filhos e cuidar dos seus filhos e dar o máximo de carinho para os seus filhos que eles não tiveram. Acho que travou. Alô? Será que travou? Tem uma outra questão não menos importante, é relativamente sobre as nossas queridas e prezadas flores, as nossas irmãs, as viúvas. Até que ponto é que nós, enquanto muçulmanos, podemos e devemos cuidá-las das viúvas e, quiçá, casá-las também para ampará-las, não obstante a situação que vivemos na vulnerabilidade enquanto seres humanos, e as nossas irmãs precisam sempre de um amparo, de um conselho, de um macho que é para
acudi-las em variedíssimas situações. Até que ponto é que nós devemos nos sentir confortáveis para acolhê-las e casá-las, quiçá? Allah subhanahu wa ta'ala disse isso. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Fostes a melhor das nações, enviadas para as demais civilizações, para as demais, dentre as demais nações. Por quê? Por algumas características, 3 características que transformam qualquer civilização em melhor que as outras e servem de exemplo. E essa nação, Allah subhanahu wa ta'ala nos chamou de melhor das nações por 3 características. Se nós praticarmos essas 3, nós estaremos à altura dessa liderança. Ta'muruna bil ma'ruf, ordenam o bem. Wa tanhauna 'anil munkar, e proíbem o mal. Wa tu'minuna billah, e creem em Deus. Al-amr bil ma'ruf, ordenar o bem, é praticá-lo, é aconselhá-lo. E todo bem, para que bem? Por que entre as nações? Porque é um benefício, qualquer bem que você faz para a sociedade. Então você se torna o líder dessa sociedade. Quem servir mais à sociedade se torna o seu líder. Amirul Qawmi Khadimuhum, o servidor do grupo, ele passa a ser o seu líder. Então, o líder, ele olha por todos. E assim nós devemos olhar pela sociedade, olhar pelas pessoas que têm, as pessoas fragilizadas, e encontrar, às vezes, a fragilidade de uma mulher que tem filhos, viúva, ela encontrar um outro marido, por exemplo. Ela está na flor da idade, tem condições de se casar novamente, e muitas vezes acaba a sociedade, pelos preconceitos dela, que não existem no Islã, que não são islâmicos, acabam colocando tabus, acabam colocando empecilhos, acabam colocando alguns costumes que não são islâmicos, nem o Islã permite ou aceita, de que a viúva ela tem que ser fiel ao seu marido falecido, que ela não pode se casar, que vergonha, como assim? Ou ela quer se casar, porém alguns homens dizem, não, eu não vou casar com uma viúva. E por que não casar com uma viúva? Sendo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam casou com Khadija, e ela era 2 vezes viúva, não era somente uma vez. E ela tinha filhos, então ele foi um exemplo para nós. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Então, vocês têm no profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam um bom exemplo a ser seguido. Então, ele incentivou a cuidar da viúva, não só cuidar dela e alimentar e dar, mas também, se não há impedimento nenhum da pessoa se casar com ela, ou por que não, se ela tem direito a ter um marido, ter uma família, como qualquer pessoa, a minha irmã, a minha filha, a minha mãe, todos têm direito a formar uma família. Então, não podemos impor costumes que Deus não permitiu, que Deus não autorizou, e temos que, sim, encaminhar. Se a pessoa deseja se casar, se essa mulher, essa viúva deseja casar, por que não encaminhar? Ou, se a pessoa tem condições, eu tenho condições de casar e quero casar, e para mim não tem impedimento nenhum de casar, por que não? O que me impede? Por que não? Eu não posso ser amarrado pelos costumes sociais, pelos tabus sociais. Então, isso aconteceu, olha só, na Alemanha. Isso aconteceu, e é um país que não é muçulmano. Depois da Segunda Guerra Mundial, muitos homens haviam morrido na guerra e sobraram muitas famílias, muitos órfãos, e o governo alemão introduziu a poligamia como uma forma de amparo às mulheres, às famílias
viúvas, as mulheres viúvas e aos órfãos. E o Islã já tem isso há 1400 anos atrás. Então, uma sociedade equilibrada, uma sociedade estável, é uma sociedade onde todos têm acesso aos seus direitos e principalmente a formar uma família. Então, as mulheres viúvas, elas são seres humanos que merecem respeito, que merecem também saciar seus desejos também, suas vontades e um dos maiores, se ela assim desejar, também ter oportunidade de se casar. E nós, muçulmanos, os sheiks, as instituições islâmicas, devemos promover isso. Por quê? Isso não é uma obrigação. Você não é obrigado a casar, né, irmão Ismael? Você não é obrigado a casar, mas o outro homem pode ser que queira. Então, eu posso facilitar isso. Por que não? E dessa forma estarei ajudando a minha sociedade, a minha comunidade. Não, barakallahu Espero fikum, ter respondido. jazakallahu khair. Muitíssimo bem, mashallah, barakallahu fikum. Não obstante esta questão, tem mais uma outra questão. Sheikh, sabemos que o profeta Muhammad, enquanto em vida, sallallahu alaihi wasallam, teve 14 esposas, não mais do que isso, e dentre essas todas as esposas, teve quase, se não todas mesmo, exceto Aisha, radiallahu anha, que não foi antes casada com outra pessoa. Isto chega a ser também aquilo que nós chamamos uma almofada para sentenciar ou amolecer aquilo que são os nossos corações enquanto seres humanos. Se o Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, homem de Allah subhanahu wa ta'ala, teve esta capacidade de casar com viúvas, com mulheres que já foram casadas e divorciadas, nós, enquanto humanos, pecadores todos os dias, qual é o conselho, qual é a base diante do Islã que o Sheikh tem para partilhar conosco? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele teve uma permissão dada por Deus para se casar várias vezes por vários motivos. Tá aí. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam teve uma condição especial colocada por Deus para ele. Então, os casamentos dele foram por ordem de Deus, por algum motivo, para mostrar alguma regra religiosa e mostrar para as pessoas alguma lei da Sharia. Então, e como o irmão muito bem disse, a única esposa virgem que não teve um casamento anterior foi a Aisha, apesar que ela tinha sido noiva 2 vezes antes do profeta, porém, ela não foi casada. Ela, na realidade, não foi noiva, mas foi pedida em casamento. Só que não aceitou e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam casou com ela. Isso demonstra o quê? Demonstra que os casamentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não foram só por questões de prazer e porque... Não, porque se fosse uma questão de prazer, teria outras coisas, ele teria outras opções. Não, mas é por conveniência também. Por conveniência. Por que conveniência? Porque ordem de Deus. Por algum propósito e para mostrar alguma lei da Sharia. E o Rasul sallallahu alaihi wasallam, ele nos demonstra que é uma coisa natural, que não é, como dizem aqui no Brasil, um bicho de 7 cabeças. Porém, há uma regra. Al-adl, a justiça. Ser justo com todas elas e, primeiro, ter condições de arcar com o casamento, ter condições físicas, emocionais, financeiras, para poder arcar com um casamento. Se você precisa dessas 3 questões, condição física, condição emocional, condição material para manter um casamento, imagine o segundo, o terceiro, né, e o quarto. Porém, não é uma
questão que mexe com a emoção de algumas mulheres o fato do homem querer casar com mais de uma mulher. Porém, o casamento, a poligamia dentro da religião islâmica não é somente por uma questão de prazer. Como o irmão Ismael citou agora há pouco, temos uma grande quantidade, um grande número de mulheres que estão precisando casar, e isso vai gerar um problema social. Por que é um problema social? É um problema social porque você tem pessoas que desejam e não têm condições. Elas desejam e não têm uma solução para o problema delas. Esse é o problema delas. Elas querem casar, elas querem formar família e não estão conseguindo. Qual é a saída se não for facilitar para quem deseja que se case? Então, o Islã ele trouxe soluções para problemas sociais. Então, isso se torna também uma política pública que tem que ser analisada como tal, como uma política pública. E tem que ser incentivada pelo Estado. Porque se nós quisermos acabar e diminuir a questão dos filhos sem pais, por exemplo, cujos pais não assumem a responsabilidade e assumem esses filhos, as mulheres elas acabam ficando com ônus de cuidar do filho sozinhas, e isso gera para elas problemas sociais, problemas financeiros, problemas emocionais. Qual é a solução disso? Se houvesse uma política pública de incentivo ao casamento, primeiro. Segundo, um incentivo como uma política pública. Ninguém está dizendo que tem que obrigar as pessoas, mas permitir. Tem pessoas que não têm impedimento nenhum e podem casar. Tem condições financeiras, emocionais, físicas para fazer. Por que não? Por que impedir e permitir, por exemplo, o adultério, facilitar o adultério e dificultar a poligamia, o casamento? Sendo que a questão do adultério acarreta maiores prejuízos do que a poligamia. Na poligamia, o único prejuízo que possa ter é os ciúmes de uma mulher, da primeira esposa. Agora, o prejuízo do adultério são problemas sociais, você tem questões de educação, problemas problemas emocionais dessas crianças que foram abandonadas pelos seus pais. Como é que essa pessoa não tem uma condição de órfão? Uma pessoa que foi abandonada, uma criança que foi abandonada na gravidez pelo seu pai, ela não teria a mesma condição de um órfão que tem um prejuízo, tem emocional, que tem uma carência emocional? Então, e quando eu facilito o adultério, eu estou promovendo esse abandono dessas crianças e que vão afetar a sociedade. Por isso que é muito importante nós pensarmos como política pública para essa gama. E, novamente, ninguém é obrigado a casar, nem com uma, nem com duas, nem com três. Porém, se a pessoa deseja, nós devemos facilitar, nós não podemos ter preconceito, nós não podemos ter esses tabus, nós temos que permitir.
porque as pessoas muitas vezes criticam aquilo que é halal, que é aquilo que é feito com halal, e facilitam e fecham os olhos àquilo que é haram, aquilo que é ilícito. Não pode. Os valores estão invertidos. Não, Sheikh, Barakallah fikum mais uma vez, Jazakumullah khairan. Sabemos que hoje é um dia muito cheio de várias atividades. Teve o Nikah que celebrou e em Angola daqui a pouco serão 23 horas, 11 horas da noite. Temos MashaAllah. sensivelmente, temos sensivelmente, inshallah, bismillah, vamos terminar até às 23 horas ou às 11 da noite, como se diz no Brasil. Não obstante a isso, estamos muito lisonjeados, muito gratos e esperamos que essa seja a primeira dentre as várias outras oportunidades com outras lives, inshallah, com outros temas que são bastante pertinentes. Acredito que cada um de nós e todos nós aprendeu muitíssimo bem, muita aula bem passada, inshallah. Antes mesmo de terminarmos, às 11, às 23 horas, vamos pedir que o chefe faça uma recapitulação, algo que disse que queria emendar, aumentar, ou algo que não disse, se calhar queria também nesse período incentivar ou aumentar aquilo que faltou, inshallah. Similar. Barakallahu fikum. Eu quero agradecer a Deus, a Allah subhanahu wa ta'ala, nesse momento, em primeiro lugar, e depois agradecer a vocês, irmãos do podcast, nosso irmão Aissa, Ismail, todos vocês, todos os nossos irmãos de Angola. Inshallah, quem sabe um dia eu irei conhecer Angola e ter contato próximo, presencial com os meus irmãos, inshallah, aí em Angola. Será um grande prazer. Se alguém quiser, aqui eu quero divulgar o meu Instagram, TikTok, YouTube, eu não sei, Facebook, eu não sei qual que é a rede social mais usada, utilizada aí. Eu estou em todas essas plataformas, quem quiser me seguir, seja bem-vindo. Eu queria fazer somente uma reflexão sobre quando nós falamos sobre cuidar das viúvas, olhar pelas viúvas, olhar pelos órfãos, ver os nossos irmãos na Palestina, que as mulheres que são viúvas, as crianças que estão hoje, que são órfãos, por conta disso, nós precisamos falar com os nossos irmãos, conscientizar as pessoas para que haja uma onda, inshallah, popular para cessar essa agressão que está acontecendo lá e agora no Líbano, mas também na Síria, também tem no Sudão, tem em vários lugares. Então, nós precisamos cessar isso, nós precisamos combater o que está acontecendo, porque é muita dor, e não é uma dor única, é uma dor contínua que vai acompanhar essas pessoas afetadas por um longo período, por gerações. Então, esse é um chamado para todos os muçulmanos, para todas as pessoas de bem, muçulmanas e não muçulmanas, para que a gente olhe por essas pessoas viúvas, esses órfãos, essas pessoas fragilizadas, inocentes, injustiçadas. Barakallahu fikum. Chefe, temos uma questão, chefe Shihad, temos uma questão do nosso querido prezado irmão Muhammad. Muhammad levantou a mão. Pode fazer a questão, irmão Muhammad. Bismillah. Irmão Muhammad Hanifo, enquanto o irmão Muhammad Hanifo não faz a questão,
Sheikh, não poderíamos terminar essa live sem mesmo também dizer que queremos contar com o Sheikh, conforme frisamos e vamos repetir, queremos contar com o Sheikh em próximas oportunidades e com certeza que vamos segui-lo e muitos de nós já seguem o Sheikh em várias outras plataformas das redes sociais, com certeza, não só os muçulmanos, mas também a comunidade angolana, de uma forma geral, tem seguido o Sheikh, os não muçulmanos inclusive. Dizer que o Brasil foi o primeiro país que aceitou a independência de Angola. Nós temos a independência desde 1975 e o Brasil foi o primeiro país que aceitou e divulgou a independência de Angola. Nós somos irmãos, não só pela língua, pelos hábitos e costumes, alguns, pela religião, pelos laços que nos unem. Então, temos irmandade em vários outros pontos. Chefe, fica à vontade e nós também estaremos sempre disponíveis, inshallah, bismillah. E, quiçá, conforme o chefe disse, será um prazer e uma honra grande visitar esta pátria, que é de todos nós e com certeza terá nossos braços bem abertos, inshallah. Inshallah, será um prazer visitar Angola e visitar, conhecer de perto. Já conheço pessoas fantásticas, estudantes que estão aqui na USP, sempre tenho contato, mas estar em Angola é um prazer, inshallah, que será, quem sabe, no futuro próximo, inshallah. Inshallah. Antes mesmo de terminar, Sheikh, queremos pedir mais uma vez a nossa sincera desculpa aos nossos prezados irmãos pelo atraso, mas foi por uma boa causa. O Sheikh celebrou o Nikah, e o Nikah é um dos fundamentos importantes também naquilo que é a nossa religião. Pedimos perdão, desculpa, aquilo que dissemos que não deveríamos ter dito, se fizemos algo de mal, mas o mais importante é que o Sheikh honrou a sua presença na live, apesar do atraso. Isso são situações pontuais. Jazakumullah khair, Sheikh. Antes mesmo de terminar, pedimos ao Senhor que Allah subhanahu wa ta'ala nos proteja, nos abençoe, nos facilite e que essa live siga também de exemplo para as outras lives e que Allah subhanahu wa ta'ala nos recompensa nesse majlis. Que o Sheikh faça um dual para nós, inshallah, antes de terminar. آمين. بارك الله فيكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Allahumma ighfir lana, ya Allah, nos perdoe, tenha clemência de nós, ya Allah, nos dê todo o bem dessa vida e da próxima, ya Allah, nos ensine aquilo que nos beneficie com aquilo que nos ensinaste e aumente-nos em conhecimento. Ya Allah, esteja com os nossos irmãos oprimidos na Palestina, no Líbano, na Síria, no Sudão, em todos os lugares do mundo. Ya Allah, cure os nossos doentes, tenha clemência dos nossos mortos e que esse programa chegue ao maior número de pessoas, esse benefício chegue a todos os nossos irmãos, que abençoe os nossos irmãos em Angola, toda a população de Angola e toda a comunidade de Angola. E wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullah, Sheikh. Wa alaikum Barakallahu salam. fikum. Vamos deixar agora para finalizar o Alaikum casamento. assalam. Inshallah. Assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah.